Olá, jovem, tudo bem com você? Já estamos na quarta oficina, passa rápido, não é? Pois é. Vamos recapitular um pouquinho? Para sermos inseridos ao mundo do trabalho, nós já vimos os principais documentos, depois nós vimos como fazer e idealizar o currículo, e aí um pouquinho do marketing pessoal. Professora, eu fui chamada para entrevista. E agora? O que eu respondo? Como que eu faço? Como que eu me porto? Vamos ver nessa quarta entrevista? Nesta quarta oficina, entrevista. Vamos lá? Como se preparar para uma entrevista de emprego? Será que tem algumas dicas? Será que é preciso? O que será que é preciso para eu estar na frente de um recrutador, na frente de um entrevistador? Aqui, como vocês sabem, né, quando aparece a lâmpadazinha, significa que tem alguma curiosidade, alguma coisa que a gente, algum ponto importante aqui da nossa formação, ok? Então vamos dar sequência aos nossos slides. Vou permanecer aqui no cantinho da tela por enquanto, para a gente seguir juntos. Quando o momento de adentrar o mundo do trabalho se aproxima, ouvimos sobre entrevista de emprego. Diferente das avaliações com as quais estamos acostumados, não se tem uma visão clara do que é preciso saber para passar numa entrevista, de como responder as perguntas da melhor maneira. Mas a gente pode estudar para esse tipo de avaliação. Como, professor? Algumas dicas. Cada empresa busca por perfis específicos para ocuparem as vagas que oferecem, não é mesmo? Quando você vê o perfil de vagas ali de determinadas empresas, eles já colocam os perfis das vagas que estão precisando. Então, nesta lista de requisitos expressos, para ocupar cada vaga, o que acontece? A gente pode usar isso como objeto de estudo. Esperta, hein? Precauções iniciais. Antes mesmo de começar a analisar as vagas e os requisitos, deve-se se preparar para não cometer erros, principalmente. Algumas falhas parecem ser pouco relevantes, mas ocorrem com frequência durante processos seletivos e levam os candidatos a perder muitos pontos, inclusive, na entrevista. E uma delas, qual será que é? Atraso. Ai, 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 eu vou me retirar aqui um pouquinho para a gente estar acompanhando o slide por inteiro. Não há muito a se dizer, né, gente? Estamos falando de um compromisso importante com o horário agendado. A empresa já agendou esse compromisso com você, tá certo? Bom, então é responsabilidade do candidato se programar para chegar no local com antecedência, de preferência meia hora antes, né? Isso proporciona um tempo de respiro e garante que possíveis imprevistos não irão interferir na sua entrevista. Se caso a empresa, né, lá em cima, se lhe forem dadas opções de data e horário, se caso a empresa ofertar para você, veja qual a melhor data e o melhor horário para você, aí sim você escolhe encaixar o melhor horário na sua rotina, mas jamais chegar atrasado, certo? E aí, o que acontece, né? O atraso, olha só, para você não atrasar, remova os obstáculos. Que tipo de obstáculos, professora? Adie os eventos que não têm importância, né? Tanto antes da entrevista quanto depois da entrevista, para você não ficar pensando naquilo. Avise com antecedência caso não possa cumprir o horário com outros compromissos, né? Tanto os seus outros compromissos que você já tinha, quanto se você não puder, de repente, comparecer nessa entrevista que você foi chamado. Então, o que você tem que fazer? Com antecedência, né? Explicar para o seu recrutador o que está acontecendo ali. Tem que ser algo muito sério, né? Peça autorização para sair da aula mais cedo ou entrar após a primeira aula da faculdade. Enfim, se você estiver estudando, se você estiver com algum outro compromisso relevante, se você foi marcado essa entrevista e essa entrevista de emprego você não pode perder e não será marcada uma outra oportunidade, então você pode sim pedir, né, para você autorização para você poder sair um pouquinho mais cedo para estar fazendo a sua entrevista, né? Mas geralmente o que acontece? A empresa ela já combina ali com você, né? É algo muito de combinar. Outra coisa, gente, sem ser o atraso descaso. Ai, meu Deus, o que é isso, professor? Está claro
que não se procura emprego somente pela realização profissional, mas lógico que nós queremos suprir as nossas necessidades financeiras. Entretanto, este não deve ser somente o foco. As empresas não precisam de um membro que não contribui para o seu avanço. Olha, olha a figura mostrando, parece que a pessoa está fazendo ali do seu trabalho, né, somente o seu ganha-pão e somente o seu lado financeiro, olhando somente para o seu lado financeiro, ele não está muito aí em contribuir para a empresa. Isso chama-se descaso, que é muito ruim, né, gente? Tem uma atitude positiva, então. Qual que é o contrário do descaso? Atitude positiva. Mesmo antes de um processo seletivo, procure demonstrar uma proatividade e uma vontade de resolver problemas da melhor maneira possível. Aliás, isso vale, né, gente, para qualquer situação, em qualquer área da nossa vida, certo? Tá bom. E como se preparar então, né? Pontos negativos sendo esclarecidos, podemos seguir em frente com as indicações para o melhor desempenho, começando pelo preparo. Ai, o que será? De que forma será? Vamos ver? Uma das primeiras coisas que nós devemos nos preparar para uma boa entrevista de emprego seria a pesquisa. Pesquisa? Como assim, professor? Uma ótima forma de demonstrar o seu interesse, responder com confiança a tudo que vai ser perguntado. Mas, por exemplo, como conheceu a instituição? O que você sabe sobre? Imagina você sendo entrevistado por alguém aqui da RASC, né? Para você entrar como jovem aprendiz. Você conhece a instituição? Já ouviu falar? O que você sabe sobre a RASC? Seria muito de bom tom que você já soubesse alguma coisa, que você já tivesse pesquisado alguma coisa. Olha, eu entrei no site, eu não sabia muita coisa, mas eu entrei no site, também nas redes sociais, e busquei saber um pouco da empresa, da RASC e tal. Isso é muito de bom tom, não é? Olha ali uma lâmpadazinha. Em sua busca, é provável que encontre facilmente os objetivos da empresa no site ou na sua página oficial, né? E o que é muito bom, né, para qualquer empresa. A gente deu um exemplo da RASC, mas qualquer empresa, tá certo? Então, alguns pontos importantes que a pesquisa deve envolver, que você deve pesquisar. Com relação à sua fundação, olha só, quem, onde, quando e por que fundou a empresa, né? Quer dizer, a sua origem, sua missão, sua visão, seus valores. Puxa vida, isso é tão importante entender esses tópicos, né? Por quê? Ajuda a enxergar, né, o quanto os seus ideais se aproximam do seu ambiente de trabalho. Olha que bacana. As premiações, as conquistas, que no caso esta empresa já obteve, né? E os membros também, não só de cargos importantes, como a diretoria, enfim, né? Mas tudo que envolve seus gerentes, os supervisores de cada área. Aqui na RASC, por exemplo, nós temos assistentes sociais, além dos professores, e toda uma equipe por trás fazendo acontecer a RASC, a Rede de Assistência Social Cristã, tá certo? Vamos seguir. Sou dedicado e pontual quanto às minhas obrigações. Quero fazer parte das iniciativas da empresa visando o melhor para a instituição. Deve me contratar porque estou disposto a atender às demandas da empresa. Ai, parece tudo tão decorado, né? Aquela coisa tão assim. Cadê a sinceridade? Professora, que difícil isso, né? Eu vou me retirar aqui mais um pouquinho para a gente acompanhar o slide. Olha só. Ao pensar em entrevista de emprego, a ideia de um método certeiro para passar, ou frases e expressões que irão garantir a contratação do candidato vem à mente. Mas isso pode não ser muito verdade. Por que será? Porque essas armas secretas, esse método que a gente acha que está certo, eu vou responder isso, porque todo mundo fala assim e tal, né? Os recrutadores, os contratantes estão cansados de ouvir. O que eles esperam, então, da pessoa, né? Uma maior sinceridade, uma maior verdade, tá certo? Cuidar da aparência tem a ver? Ah, tem, né, gente? Por quê? A adequação, né? A aparência que se forma as primeiras impressões. No contexto da entrevista de emprego, ela reflete, entre outras coisas, o quanto nos importamos com o ambiente em que estamos. Olha só que interessante, né? Vamos seguir aqui e o que mais que a gente pode falar da aparência? As roupas devem cair bem, não sendo nem tão justas,
e nem tão folgadas, né? Mas sempre limpas, bem passadas, ou seja, adequadas. O mais comum é a camisa social acompanhada de uma calça ou saia, no caso das mulheres, calçado, né? Discretos. Algo tudo muito discreto. Ai, professor, eu tenho que ir muito formal. Não, você pode ir bem moderno se você quiser, mas discreto, né? Opte por roupas sociais, não é obrigatório utilizar terno e gravata. Isso tudo, gente, vai depender muito do quê, né? Vai depender de você se adequar àquela determinada empresa, aquela determinada vaga que você está concorrendo, ok? Mas sempre lembrando, tudo muito simples, tudo muito discreto e sempre muito adequado, ok? Vamos seguir. E manter a simplicidade e limpeza, a simplicidade e a limpeza. Oi, deixa eu me retirar aqui um pouquinho. Manter a simplicidade e a limpeza também se aplica ao rosto, né? O cabelo sempre deve ser bem arrumado, ou não despenteado, né? No caso dos homens, a barba, caso escolher mantê-la, né? Deve estar bem aparada, limpa, lógico, né? E no caso das moças, as mulheres, ao usar a maquiagem, deve optar por algo bem leve, né? Nada de reboco. Sabe aqueles reboco que a gente faz assim quando a gente quer sair para uma noite mais especial e tal, né? Não, entrevista de emprego, algo bem simples, ok? Bom, entrevista em grupo. Meu Deus, professora, como assim? Entrevista em grupo, entrevista coletiva? Existe isso? Existe. E existe muito, inclusive. Por quê? Olha só. As dicas dadas até agora também se aplicam a entrevistas em grupo. Além da economia de tempo e dinheiro, este modelo traz também a possibilidade de observar a conduta dos candidatos em relação a outras pessoas. O que o recrutador está querendo ver aqui? Ele está querendo ver se você trabalha bem em equipe, olha a coerência com o currículo lá, você colocou no currículo, né? Facilidade em trabalhar em equipe. Aqui na entrevista, se tiver uma entrevista coletiva, você vai ter que provar isso, tá certo? Então o recrutador vai ficar de olho se você realmente trabalha bem em equipe. Olha só, né? Mas uma das principais entrevistas em grupo é para saber exatamente o que, né? Olha as dinâmicas de grupo, certo? Muito comum, é muito comum que entrevistas em grupo sejam acompanhadas de dinâmicas em que os candidatos trabalham em conjunto. Nesta etapa é esclarecido quem tem mais atitude, quem se deixa levar, se impõe ou sugere a sua opinião e, principalmente, quem exercita a liderança. Ai, professora, agora estou ficando com medo, é muita coisa. Não, não, não é não. Isso aqui é tão bom a gente conhecer, porque justamente quando a gente for para uma entrevista, né, nós já estamos sabendo mais ou menos o que vai acontecer ali previamente com a gente, né? Liderança, vamos falar um pouquinho de líder, de liderança? Essa característica faz a diferença em qualquer processo seletivo, individual ou em grupo. Como assim? E não há uma única maneira de liderar. Essa função se desdobra em vários perfis diferentes. Ora, se de repente para aquela determinada vaga o recrutador está observando um líder com características X e não características Y, então aquele que se adequa melhor às características X, esse é que vai seguir no processo seletivo. Olha que interessante. Mas vamos lá, vamos saber um pouquinho mais o que realmente significa isso. Olha só, existe aquele líder autoritário e coercitivo. O que significa isso? Costumam deixar claro a sua autoridade. Tudo deve ser feito da forma como pedem. Raramente abrem brechas para negociações ou mudança de planos. São dois dos perfis mais comuns e seu lado negativo é a distância que tomam de seus liderados, o que dificulta um pouco a comunicação, né? Assim como o exercício da empatia também. Por outro lado, são questionados com menos frequência. Porque ele toma muito à frente, né? Porque ele é um líder muito à frente, então ele é pouco questionado, tá certo?
sempre vai haver positivo e negativo dos perfis de liderança, certo? Outro tipo de líder, né, de liderança, democrático e parental. Estes já se destacam por dar mais ênfase à opinião do grupo, assim como seu bom relacionamento. Realizam reuniões e buscam a forma mais justa de reger projetos. É um perfil de liderança mais liberal, digamos assim. Um contratempo que um profissional do tipo pode encontrar é a indecisão. Nem sempre discussões geram respostas claras. Concordam com isso? Isso dificulta um pouco a tomada de decisões. Outro ponto a se focar é o feedback. Pode surgir certo receio de direcionar os feedbacks negativos que ainda são necessários para que erros sejam corrigidos. Percebe que sempre há o positivo e o negativo numa questão de liderança? Bacana, né? Vamos seguir. E tem também o líder visionário, um perfil difícil de assumir, principalmente nas primeiras experiências de liderança. Requer que o profissional antecipe possíveis eventos e pense na reação mais viável para cada um deles. É uma qualidade admirada em qualquer ambiente independente, certo? Cargo ou da área de atuação. E você? Qual deles que você se encaixe será, hein? Sempre tem, é o que eu falei, positivo e o negativo de cada perfil de liderança, certo? Isso vai da vaga que você está concorrendo. Isso vai do recrutador, da observação do recrutador, que ele está ali naquela entrevista coletiva, para ele observar cada perfil, cada um, ok? Seguir. Trabalhar em equipe faz parte da vida profissional de cada um. Em uma empresa, mesmo que indiretamente, acabamos por depender uns dos outros, certo? Na posição de líder, reger profissionais com ritmos, opiniões e personalidades distintas requer o quê? Um pouco de versatilidade, ou requer muita versatilidade, né? A pessoa tem que ter um perfil extremamente versátil. Por quê? Porque na posição de líder, ela vai lidar com profissionais de todos os tipos, opiniões, personalidades e ritmos. Conclui-se então que não se deve focar em assumir apenas um perfil, mas sim analisar a forma que seus liderados trabalham e assumir a postura mais adequada para cada situação, visando o melhor resultado. Ai, que bom, né, professor? Então significa que a adequação é o pulo do gato. Exatamente. Certo? Bom, já estou um pouco mais animada agora para ir para a entrevista. Você também? Então vamos lá. Que tipos de pergunta? Quais as perguntas frequentes que são comumente colocadas nas entrevistas? Ao pensar nas perguntas, um ponto importante deve ser ressaltado: interpretação. Você tem que ser capaz de interpretar o que realmente aquela pergunta está querendo fazer para você, está querendo instigar você, digamos assim. Entender que informação, qual informação cada pergunta quer extrair, ajuda a formular melhores respostas. Olha isso. A seguir estão descritas algumas das perguntas mais frequentes em entrevistas de emprego, acompanhado das descrições mais detalhadas. Vamos ver um pouquinho. Por exemplo, como você se vê daqui a alguns anos? Você tem visão de futuro? Seus objetivos são realistas? O quão bem sabe planejar? Seus planos englobam a empresa? Já pensou você pegar de surpresa numa pergunta dessa? Você vai falar, sim, por quê? Aí você tem que saber o porquê. Não, não. São questionamentos que a gente deve sim se fazer, né? Numa autoavaliação e tal, para eu poder, de repente, me sair bem numa entrevista de emprego, certo? E finalizando, com preparo e prática, a experiência da entrevista se tornará cada vez mais fácil de compreender. Leve adiante a autoavaliação iniciada ao construir o seu currículo. Começa lá atrás, olha só. Olha a coerência que a professora sempre falou aqui. Buscando fazer jus à sua capacidade, tá certo? E aqui finalizando, né, nossa bibliografia, o Webgrafia, e eu espero você na próxima oficina. Vamos seguir no nosso curso Integração ao Mundo do Trabalho. Até lá!